queria desejar uma boa tarde para todos que estiverem assistindo a gente, de onde quer que estejam. A gente está começando mais um bate-papo do Cine Queer, Festival de Filmes e Cultura Queer de Natal, projeto contemplado no edital da Lei Aldir Blanc, da Secult/Funcarte, que acontece de 24 a 31 de janeiro, de forma online, gratuita, na plataforma do Todisplay. O endereço para vocês poderem acessar vai estar aí na descrição do vídeo. E eu sou Rosa Caldeira, eu tenho 24 anos, sou um cineasta periférico, maloqueiro, transviado, aqui da periferia de São Paulo, Zona Sul, salve Jardim Ângela. Estou aqui para falar um pouquinho depois mais sobre o meu trabalho, mas já iniciando, eu sou diretor e diretor de fotografia num coletivo de audiovisual comunitário chamado Maloca Filmes. Construo e faço cinema de forma comunitária e coletiva. Trabalho muito com essa questão da fotografia dentro do mercado cinematográfico, mas também com a parte de elétrica. E o último filme que eu lancei foi o Periférico, @Periférico, para quem quiser conhecer, que é um curta-metragem de 20 minutos que fala um pouco sobre ser periférico e TLGB na periferia de São Paulo e que ganhou alguns prêmios aí em alguns festivais importantes, que nem o Curta aqui no Fórum, o Festival Mix Brasil e Festival de Tiradentes. Sou co-idealizador também de um festival de cinema queer aqui na periferia de São Paulo, que vai acontecer esse ano, mesmo com pandemias. E estamos aí, sempre nessa luta do audiovisual, no mercado e na vida, para tentar construir histórias que juntem essa cultura periférica e essa cultura transviada. Eu sempre costumo dizer que eu busco um reolhar sobre imagens e experiências transviadas, faveladas em primeira pessoa. E eu acho que é uma frasezinha pronta, mas eu acho que ela diz bastante coisa, então eu gosto sempre de repetir. E é isso, hoje eu estou aqui com a grandíssima Sofia, e gostaria que a Sofia se apresentasse para a gente conseguir se conhecer um pouco mais, porque a gente vai trocar essa ideia hoje e é um prazer estar aqui contigo, Sofia, e é um prazer também poder conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, então fica à vontade aí em se apresentar e começar o papo. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite e é uma honra estar aqui. Enfim, é uma honra estar participando, é uma honra estar trocando com você esse momento, essa troca de pessoas trans periféricas dentro desse universo que é o audiovisual, que ainda precisa de muitas lições, que ainda precisa ouvir muitas coisas e ouvir muitos gritos, nossos gritos, em nossos ensinamentos perante a nos tratar, né, dentro desse universo, como nos respeitar dentro do universo. Eu sou Sofia William, eu sou multiartista da cidade do Recife, eu sou produtora, eu sou preparadora de elenco, eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, eu faço parte do coletivo de dança teatro Agridoce, que inclusive nós temos um festival aqui em Recife, voltado para as artes cênicas, que também vai acontecer agora, em janeiro, fevereiro, que é o Janeiro Sem Censura, que surgiu a partir da censura sofrida por Renata Carvalho, né, no Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um festival tradicional aqui da cidade, e aí a gente começou, então, a encabeçar o Janeiro Sem Censura. Inicialmente eu estava como co-criadora e hoje eu sou a produtora uma das produtoras do festival, junto com o coletivo Agridoce. Acho que é isso, acho que eu já contei um pouquinho de mim. Acho que essa sou eu, um pouco dessa vivência, mas aí eu falei um pouquinho da minha experiência do audiovisual. Eu queria escutar de tu, Rosa, como um homem trans, qual o maior desafio de entrar no mercado visual, assim? Quais são os maiores desafios, né, de tu estar no mercado audiovisual? Primeiramente, muito bom te escutar, Sofia, de verdade. Fico realmente emocionado te ouvindo, assim, porque, sei lá, porque acho que me transmite muitas coisas, enfim, acho que tá todo mundo vivendo momentos difíceis da vida, né? A vida é um grande momento difícil, mas é muito bom te escutar mesmo, fico arrepiado até com as coisas que você fala, muito por identificação, enfim, e por ver muita potência em tudo isso que você falou. Você já disse muito
uma coisa que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso sobre isso, que é, se é difícil ser trans na sociedade, tipo, no audiovisual também não seria diferente, né? Muitos dos preconceitos que a gente vive no mundo se reproduzem dentro do mercado. Acho que o contrário de você, na verdade, eu tenho uma experiência muito atrás das câmeras. Eu não sou ator, não sou performer, não sou nada desse tipo ainda. Eu sou muito desse outro lado, dessa expressão artística, né? Mas se eu fosse pensar, eu acho que a grande dificuldade que a gente vive enquanto pessoas trans nessa sociedade tem a ver com preconceito, enfim, com falta de oportunidades, né? E acho que quando a gente vai indo para meios como o audiovisual, que são meios extremamente elitizados, extremamente fechados, né? A gente vai encontrando essas dificuldades cada vez mais escancaradas, né? Acho que uma coisa que me atravessa muito, que você disse, que é esse discurso da cisgeneridade, ou esse discurso que muitas vezes acontece de como se a gente fosse as únicas ou as primeiras pessoas trans que determinada pessoa convive, né? E eu acho que isso acontece em todos os espaços da sociedade, inclusive, por exemplo, na periferia. E acho que também acontece isso, porque a gente, enquanto pessoas trans, acho que a gente vive dentro da bolha, né? Tipo, a gente é o gueto do gueto. Então, dentro da periferia, a gente está em um outro gueto, dentro de um gueto que é a periferia, por exemplo. Isso no audiovisual fica muito escancarado, porque existem pessoas trans nesses espaços, mas ainda são poucas, e as que têm, muitas vezes, não ocupam cargos dos filmes que têm dinheiro, das produções que têm estrutura, enfim, estão em outro lugar dentro do audiovisual, né? Então, até quando a gente vai pensar produções de diretores ou diretoras trans, eu acho que eles estão muito mais ligados com a cena de curta-metragens, ou produções independentes, ou expressões artísticas que não são nem reconhecidas exatamente enquanto expressões artísticas ou audiovisual, né? Tá em um outro lugar, assim. Essa é uma grande questão que a gente tem que pensar sobre a inclusão de pessoas trans no audiovisual. E eu acho que esse é um dever de todas as pessoas. O Periférico, por exemplo, que é esse curta-metragem que eu dirigi e fotografei com outras pessoas trans, inclusive. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente teve foi se deparar com alguns cargos, algumas funções que a gente queria que fossem ocupados por pessoas trans, mas que a gente não necessariamente conhecia uma pessoa trans que exercia essa função. E daí a gente entendeu o nosso papel de não simplesmente parar, cruzar os braços e falar: ah, não tem nenhuma pessoa trans, nenhuma pessoa preta para fazer isso, então vou chamar a mesma pessoa de sempre. Não, enquanto a gente tinha a responsabilidade de participar desse processo de formação dessas pessoas também. Então, sim, tiveram pessoas no nosso filme que nunca tinham trabalhado com audiovisual, mas a gente está falando de um cinema que é um cinema diferente desse cinema colonial que está dado para gente, e que é o cinema que consegue desumanizar os nossos corpos e as nossas vidas num nível que a gente não consegue nem ter o nosso nome ou o nosso pronome respeitado, porque os nossos corpos são vistos enquanto alienígenas. E é esse mesmo sistema que questiona a nossa própria existência, porque quando a gente está falando sobre vida, parece tão difícil falar sobre isso, porque vida é uma coisa que a maior parte das pessoas nem pensa, né, sobre o direito à vida, assim, é uma coisa tão básica que a gente consegue chamar um cachorro com o nome que ele quer, enfim, que nem ele quer, né, a gente que projeta no cachorro, mas a gente consegue chamar um cachorro de qualquer nome, a gente não consegue chamar uma pessoa por um nome que ela se reconhece, entende? Então, é um nível de dignidade humana, de direito à vida, à existência, que a sociedade não está preparada e o cinema muito menos, assim. Então, eu achei muito legal que você falou um pouco sobre essa experiência de estar na frente das câmeras. Eu falo muito dessa experiência um pouquinho de estar atrás. O cinema é um espaço que, para quem está fora dele, acha que é um espaço muito livre e de expressão, enfim. E é o contrário, o cinema é um espaço extremamente conservador, machista, patriarcal e transfóbico e racista. Então, assim, é muito complexo, não vou dizer que é fácil, não vou romantizar aqui. É um terreno muito contraditório e que é um terreno que acho que a gente, enquanto pessoas trans do presente, tá num processo de construir essa ancestralidade para os que virão depois conseguirem ocupar cada vez mais. Se hoje eu estou aqui, tenho certeza que foi por conta de muitas que vieram antes de mim e muitos que vieram antes de mim que abriram caminhos para que eu, uma pessoa trans de periferia, pudesse estar num espaço como esse do cinema. Mas eu vou te dizer que eu ainda sinto que a gente tem muito para avançar. E a gente só vai conseguir avançar nisso
Não tô aqui para proibir nenhuma pessoa cis, nem, enfim, de fazer filmes sobre pessoas trans, mas eu acho que fica essa reflexão de se os nossos corpos são tão super explorados nas imagens, seja, sei lá, quantos filmes do Oscar não tem a temática trans, quantos filmes brasileiros não tem a temática trans, e o quanto a nossa população continua sendo aqui uma das que mais morre no país. Então, para quem servem esses filmes? Eu acho que eles falam muitas vezes mais sobre a cisgeneridade, a branquitude e a burguesia do que sobre a nossa história, quanto essas pessoas. Enfim, vem muito essas questões na minha cabeça, que essa reflexão das pessoas cis que estão querendo fazer filmes sobre pessoas trans, eu acho que vocês podiam começar com pequenas atitudes muito melhores do que querer falar da nossa história, que é contratar e valorizar pessoas trans dentro dos espaços onde vocês trabalham, que eu acho que isso é muito mais reparação histórica do que querer ficar dando uma voz pra gente que nós já temos e conseguimos falar de muitas formas. Eu acho que isso era o que eu queria falar. Queria dizer, reiterar também que, diante de todos esses desafios, para mim, a única forma da gente vencer desafios é a gente construir políticas públicas, né? Então, não consigo falar desses problemas sem falar da necessidade de políticas públicas que incentivem a participação de pessoas trans no mercado, nos editais, enfim, onde você quer que seja. Mas eu, tipo assim, cara, a Sofia, eu podia ficar escutando ela falando por horas, porque, assim, me identifiquei muito. Eu acho que esse filme que você fez parte, Inabitáveis, inclusive, é um filme lindíssimo. Você está pleníssima nele. Tipo assim, gente, é sério, se vocês não conhecem o trabalho dessa mulher, vão atrás. E é isso. Acho que eu vou começar com o próximo tema do bate-papo para a gente fazer a roda girar um pouquinho, que é para a gente falar um pouquinho sobre quais são as dicas ou caminhos que a gente experimentou, no caso, primeiramente você, Sofia, que você experimentou, que você gostaria de compartilhar com outras pessoas trans ou travestis ou pessoas não binárias, que estão pensando em trabalhar com filmes, com séries e com vídeos. Eu acho que é um momento meio blogueira, assim, se você tem alguma dica. Eu acho que não existe uma cartilha de como. Se tiver, eu quero que você compartilhe comigo. Quero que você me diga qual é a cartilha. Inclusive, eu queria que você começasse a falar para me dizer assim, qual é essa cartilha, porque realmente não existe uma cartilha de dizer para a gente saber o que é que a gente pode indicar como experiência, enfim. O que eu sempre falo é meter o pé na porta e fazer acontecer, sabe? Porque se nós não começarmos a abrir as portas para nós mesmos, nós mesmas, ninguém vai abrir. Se nós não começarmos a dar oportunidade, né, para nós mesmos, para nós mesmas, ninguém vai dar. E é isso eu falo tanto enquanto uma mulher trans, quanto uma mulher negra. Foi a partir daí que eu comecei a minha transição. Comecei a minha transição de uma forma bem solitária. Eu acho que todos nós começamos, né, de uma forma bastante solitária. Eu estava saindo da faculdade e no meio da minha transição eu perdi amigos, familiares que se afastaram de mim, enfim. E com isso também a oportunidade de trabalho, né, de estar empregada e de fazer a minha própria arte. E foi quando eu comecei a trabalhar por mim, a fazer os meus próprios trabalhos, a produzir, a me produzir. Eu comecei a me produzindo solos, até que eu cheguei em um grupo que eu anteriormente fazia parte desse. Então, gente, é isso, é Sofia, e fui acolhida pelo grupo na época, muito bem, por sinal, mas em paralelo eu fazia os meus trabalhos solo, assim, começava a me autoproduzir, porque eu sabia que eu não estaria no grupo o tempo todo e que eu não poderia viver dentro daquela bolha, né? O grupo me acolhia muito bem, mas quando eu saía dos ensaios, a sociedade não. Então, para chegar, às vezes, no ensaio, pegava ônibus, eu pegava metrô, pegava coletivos, e nesses coletivos, o estar na rua já não era tratada bem. E quando eu chegava no grupo, eu entrava nessa bolha de ser recebida bem, de ser tratada no feminino, das pessoas me acolherem. E aí, aos poucos, eu comecei a entender que eu precisava sair dessa bolha e começar a fazer por mim, porque senão as pessoas não iam me dar a oportunidade para fazer. E aí foi quando, mais à frente, eu consegui juntar um grupo
de amigos, que agora eu faço parte, que é o coletivo de dança-teatro Agridoce, né, que trabalha com dança, com teatro, com, enfim, com artes cênicas em geral. Foi quando eu comecei realmente a produzir e a entender a minha função enquanto produtora artística, e ter outras oportunidades, né? Foi quando eu comecei a realmente botar a minha cara à tapa, botar minha cara no sol e dizer: eu existo, eu faço trabalho, eu faço arte, mas tudo isso de uma forma muito independente. Eu comecei a abrir as portas para mim mesma, até que, em um dado momento, fui convidada para fazer um filme, fui convidada para fazer uma série, fui convidada para isso, para aquilo outro. Sempre, é claro, tomando muito cuidado. E aí, se eu for deixar uma dica, é isso. Pessoas, meninas, meninos, trans, pessoas não binárias, leiam o roteiro antes de aceitar. Eu sei que trabalho é escasso, é difícil, é complicado, mas leiam o roteiro e não tenham medo de corrigir se algo lhe incomodar. Não tenha medo de corrigir o diretor se ele falar algo que não cabe. Se ele tratar de uma forma que não corresponde, não tenha medo de corrigir. Não baixe a cabeça. Acho que é esse o momento. A gente não está mais em um momento para baixar a cabeça. A informação está aí e as pessoas precisam começar a acessar. Não precisa que nós estejamos o tempo todo explicando o que é transexualidade, o que é ser uma pessoa trans ou travesti, quais são os pronomes que devem ser utilizados e como devem nos tratar. É com respeito, entendendo e compreendendo a nossa vivência, a nossa vida. Se for para deixar uma dica, a dica que eu digo é essa: abram seus próprios caminhos, não tenham medo de se inscrever nos editais, não tenham medo de dar o primeiro passo, e quando forem convidados para fazer parte de um filme, de um teatro, de qualquer coisa que seja, leia o roteiro. Leia o roteiro para ver se aquele roteiro não está agredindo a sua imagem, não está agredindo a sua história. E não tenha medo de corrigir o diretor, o produtor, quem quer que seja. Não tenha medo, porque é isso que eles querem. Quando é aquele velho ditado, né? A gente sabe quem é a pessoa quando ela está com o poder nas mãos. Durante muito tempo, as pessoas negras, e aí falando enquanto pessoa negra, baixamos a cabeça para isso. Então, passamos durante muito tempo interpretando empregadas, escravos, e hoje é que a gente consegue ver pessoas negras fazendo outra coisa, fazendo papel de advogada, fazendo papel de advogado, de médico, enfim. Eu acho que nós, pessoas trans, temos isso como exemplo e não podemos cometer mais esses erros, assim. É realmente ler o roteiro, realmente entender e compreender o que está sendo feito e não ter medo de corrigir. Não ter medo de corrigir o diretor, não ter medo de corrigir a produção, não ter medo, não ter medo. Não ter medo. Porque é isso que a sociedade quer que a gente tenha, medo, para que possam nos silenciar, para que possam nos calar. Mas aí, Rosa, eu pergunto a você, meu lindo, se você tem alguma dica, qual a sua experiência, o que é que você pode passar para nós? Se você tem essa cartilha, me conte, porque eu também quero saber. Você, assim, foi sensatíssimo, obrigado por elevar o nível do debate. Quando você diz que não tem essa cartilha, porque acho que é sobre isso, né? Acho que, primeiro de tudo, que, enfim, ninguém aqui vai trazer a salvação de ninguém, né? Acho que a gente também já ultrapassou esse pensamento colonizador. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode compartilhar da nossa própria vivência, que nem você fez, que talvez ajudem outras pessoas, justamente por, enfim, serem caminhos diferentes, né? Diferentes da cis heteronorma, patriarcal, branca, burguesa, enfim. Mas que não, enfim, né, que não é, eu não falo diferente nesse sentido, dessa norma, não por ser exótico, por, enfim, ser algo fora da normalidade. O que é normalidade, né? Vamos acabar com a normalidade, enfim. Segundo a minha experiência, eu acho que eu sempre falo muito, por exemplo, uma primeira coisa que eu queria dizer, sobre o cinema que eu faço, ele é um cinema diferente, ele é um cinema do
truque, um cinema de EQ, que a gente costuma dizer, né, do Pajubá, porque é um cinema desse truque, é um cinema que a gente aprendeu a fazer ele enquanto a gente fazia, muito por a gente não ter essa oportunidade de enfim, nem romantizando essa prática tanto, mas muito por falta de acesso a outras formas de fazer. Então, eu me inspiro muito no cinema, por exemplo, de Leona Vingativa, que acho que é um ícone para mim dentro da cinematografia brasileira. É um grande ícone para mim porque é uma mulher, uma travesti preta, periférica, enfim, que construiu o seu cinema, construiu a sua expressão artística a partir das ferramentas que tinha, com a forma como tinha que passar aquela mensagem, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você disse, Sofia, sobre a gente dar as caras, botar o pé na porta, fazer, enfim, e eu acho que tudo isso, quando a gente faz com a coletividade dos nossos, né, porque acho que ser trans pode até ter uma solidão grande, muitas questões, mas também tem uma coletividade importante, porque acho que pessoas trans sempre procuram outras pessoas trans, né? Acho que a gente se reconhece muito um no outro. Então, acho que procurar os nossos para conseguir construir esses caminhos possíveis dentro do audiovisual também é uma coisa muito importante. Então, eu reforço muito essa coisa dos coletivos, né? Dessas junções que a gente consiga fazer para burlar um pouco esse sistema, porque eu evoco aqui também a responsabilidade das pessoas cis e das pessoas brancas, enfim, e que eu também faço parte, e da burguesia e como um todo, de conseguir redistribuir essas oportunidades e esses privilégios que existem na sociedade. E eu evoco essa responsabilidade porque eu acho que é urgente que a gente consiga assumir o nosso local de privilégio e conseguir, enfim, redistribuir essa sociedade que está totalmente torta e equivocada. E eu reitero esse ponto, mas eu não acredito que essas pessoas vão dar nada de bandeja pra gente. Então, por isso que eu acho que essa questão que a Sofia falou do pé na porta, e da gente se unir com os nossos para conseguir se fortalecer e colocar as nossas questões e, enfim, e dizer sim, eu, além de merecer respeito, eu também mereço um emprego, sabe? É aquela coisa, a sociedade todos os dias quer fazer como se a gente fosse doido, todos os dias quer colocar a gente para baixo, e eu sei que ela consegue de muitas formas, mas eu não tinha como deixar de dizer que, tipo assim, quando a gente tá perto de outras pessoas trans, a gente sabe que a gente não é doido, a gente sabe, enfim, então, se fortaleça. É o mais importante, né? Vamos construir essas redes e fortalecer as nossas redes, que acho que esse é um grande caminho para a gente avançar. Mas é isso. Acho que esse aqui é quase. Eu sinto meio desabafo meu e da Sofia também nessa parte, né? Porque a gente sabe que não é fácil as coisas, mas é, acho que a gente falou um pouco sobre coisas para a gente se inspirar e se fortalecer, e por isso eu queria escutar também, Sofia, de você. O que está vindo de novo aí nos seus projetos, na sua vida, que você acha legal de compartilhar com quem está escutando, para a gente saber quais são os próximos passos dessa artista. Eu agora estou na correria de um festival, né, como eu te falei anteriormente, faço parte de um coletivo chamado Coletivo de Dança Teatro Agridoce, e a gente está na produção da terceira edição do Janeiro Sem Censura, que vai acontecer esse ano em um formato bem específico, bem especial, que é todo online, também dentro da Lei Aldir Blanc, e aí vai começar agora a partir do dia 29 de janeiro, mas a programação vai ser toda passada em fevereiro. Esse ano a gente fez um formato diferente, não vai acontecer tudo em janeiro, vai acontecer parte em janeiro, parte em fevereiro. Então, eu estou na produção desse festival que está vindo aí. Também estou fazendo a produção e participando de um novo curta, também do coletivo de dança teatro Agridoce, que é Transpassar. É um curta baseado em um espetáculo que já existe do grupo, que fala a história de duas mulheres trans e seus sonhos, suas vivências e essa busca por afeto, né? Essa busca por um afeto romântico, que deve estar saindo em meados de março, a gente deve estar lançando. Também estou como na preparação de elenco do filme da Georgia, que aí eu também não sei quando vai ser lançado, sei que a gente vai começar a gravar na próxima semana. Acho que é isso, acho que só esses corres, essas correrias. Então tem festival, tem um curta novo que vai lançar aí, tem um curta novo,
e tem essa preparação de elenco do filme da Georgia, da querida Georgia, para encontrar os meus trabalhos, os trabalhos que estão vindo por aí, inclusive o do festival, que a programação do festival você encontra no Instagram, @Teatro Agridoce, e segue a gente também na nossa página no YouTube, que será por onde todo o festival irá acontecer. Ele irá acontecer todo no YouTube, então segue também nossa página, Teatro Agridoce, também no YouTube. E também terá informações na minha página pessoal, que é Sophie sem I, William underline. Então, Sophie William underline. E lá vocês vão ver todos os projetos, tudo que está vindo por aí, toda a programação do festival, que vai começar agora no dia 29, um dia tão especial para nós, pessoas trans e travestis, que é o Dia da Visibilidade Trans. E aí eu pergunto para ti, meu lindo, quais são os seus próximos projetos e onde a gente pode te encontrar? Tava aqui, ó, já seguindo o Teatro Agridoce aqui, ó, no Instagram. É da hora saber desses caminhos aí, quero acompanhar esses projetos aí de perto também, porque tenho certeza que vão ser coisas muito potentes. Então, mando muito axé também, muita força para tudo isso. E falando agora um pouquinho dos meus caminhos, a gente está no fim dessa circulação do Periférico, que é esse curta-metragem, enfim, que ganhou mais de 25 prêmios, foi para um monte de lugar, e que vocês podem acompanhar mais sobre esse filme no @Periférico, para quem ainda não tiver assistido. E, para além disso, a gente está no processo de captação recursos para a produção do nosso próximo filme, na Maloca Filmes, que é um filme que vai falar um pouco sobre a história desse bairro onde a gente mora e esse resgate da história de um bairro e, ao mesmo tempo, de um resgate de uma ancestralidade trans dentro de um bairro periférico. Então, tudo a partir desse processo de construir filmes, de um cinema comunitário, em que envolva as pessoas na produção das histórias, enfim, é um processo artístico que seja transformador também para a gente, enquanto sujeitos. Então, esse é o projeto do próximo filme que a gente está captando aí para lançar. A gente também está com um processo de um festival de cinema LGBT, o Festival Queer, cinema e artes faveladas aqui na nossa região, que, enfim, por conta dessa situação pandêmica, a gente ainda está traçando as melhores formas de realizar ele, porque o recurso a gente já tem, mas vamos ver a melhor forma para fazer isso, mas é basicamente um festival de cinema e outras artes transviadas em território periférico, né, porque isso é super importante também. Além disso, esse ano eu tô alçando um voo muito louco, assim, na minha vida, e que acho que tem a ver com um dos temas que eu mais ando me preocupando na minha obra hoje em dia, enfim, um dos temas que eu mais trago nas minhas obras é o tema religioso, penso muito sobre isso, mas acho que um novo que eu ando tentando pensar muito também é sobre sonhos, né? Então eu fui uma das 5 pessoas no mundo aprovadas para estudar direção de fotografia em uma das melhores escolas de cinema do mundo, em Cuba, na EICTV. Eu fiz uma vaquinha no passado para conseguir chegar lá e eu consegui mais de 60 mil nessa vaquinha para realizar esse sonho. Então, esse ano, tipo, eu tô realmente, acho que, enfim, o pessoal diz, né, não sei até que ponto é verdade, porque isso também é muito apagado, mas dizem, né, as pessoas cisgêneras dizem que eu sou a primeira pessoa trans a estudar nessa escola. Não sei, né, se já teve outras pessoas e que a história delas dentro disso foi apagada, mas eu acredito de qualquer forma que o meu corpo estando nesse espaço, com certeza vai ser um ato político e com certeza vai ser uma coisa muito importante, não só para mim, mas para todas as pessoas periféricas trans que me rodeiam. E convido para todo mundo a conhecer um pouco mais disso no meu Instagram, @roseirando. E é isso, gente, que eu tinha para falar. Muito da hora trocar essa ideia com você, Sofia. Muito, muito obrigado. Foi incrível, tipo, sério, fiquei muito feliz de ouvir você falando, porque acho o seu trabalho muito incrível, então para mim foi um grande prazer. Então não tinha como não agradecer e não puxar um pouquinho o seu saco. Não é puxar o saco, é exaltação, que acho que você mais do que merece.
E eu, enfim, queria, na verdade, agradecer todo mundo que assistiu a gente hoje, que ouviu a gente falando um pouquinho. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Estamos encerrando mais um bate-papo. E queria convidar todo mundo, então, para ver esse bate-papo completo no canal youtube.com/Casa da Ribeira TV e acompanhar os filmes do Cine Queer na plataforma do Display. Para você poder assistir os filmes do Cine Queer, você precisa fazer o login e a senha, e daí você consegue aproveitar toda a programação do Cine Queer no Display. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.